Fala, vascaíno! Seja muito bem-vindo ao Vascão é Seleção. Antes de trazermos as últimas notícias do Vasco da Gama, como estamos vivendo o clima da Copa do Mundo, vamos começar com uma informação importante envolvendo a nossa seleção brasileira. Antes de começar, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente no vídeo. Assim, você participa do sorteio de uma camisa oficial do Vascão e acompanha tudo sobre o Gigante da Colina e o Brasil na Copa. Agora sim, vamos à primeira notícia. Você sabia que uma declaração polêmica do técnico da Noruega pode ter acendido ainda mais a chama da seleção brasileira? Enquanto o Brasil se prepara para enfrentar os noruegueses nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, o lateral Douglas Santos revelou que as palavras do treinador rival serviram como combustível para motivar o time verde e amarelo. O que será que foi dito e como isso pode impactar o desempenho da nossa seleção? Fique ligado, porque vamos te contar todos os detalhes dessa história que promete esquentar ainda mais a disputa. A seleção brasileira de futebol se prepara para um confronto decisivo que promete ser eletrizante, as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, onde enfrentará a Noruega neste domingo, às 17 horas, em Nova Jersey. O clima já começa a esquentar, não apenas dentro de campo, mas também fora dele, com provocações e declarações que têm gerado alvoroço na imprensa e entre os torcedores. Em meio a essa tensão, o lateral esquerdo Douglas Santos se destacou ao comentar uma declaração polêmica do técnico norueguês Ståle Solbakken, que ressoou como um chamado à batalha, instigando ainda mais a rivalidade entre as seleções. Durante uma coletiva de imprensa, Douglas Santos abordou a frase de Solbakken, que rapidamente se tornou viral: "Espere, Carlo Ancelotti, estamos indo atrás de você." Embora o lateral tenha buscado minimizar o impacto da declaração, ele não hesitou em reconhecer que esse tipo de provocação pode, de fato, servir como combustível para a equipe brasileira. Esse tipo de comentário serve para motivação para outras seleções. Mas sem dúvida nenhuma para a gente. Vocês viram a garra que estávamos. Mesmo depois do gol, seguimos firmes, focados, com o propósito que tínhamos de fazer, afirmou, demonstrando não apenas confiança, mas também um espírito competitivo que pode ser decisivo em jogos de alta pressão. A história entre Brasil e Noruega não é recente, e os encontros anteriores entre as seleções frequentemente foram marcados por rivalidades acirradas e momentos memoráveis. A provocação de Solbakken vem em um contexto onde a Noruega busca consolidar sua imagem no cenário mundial do futebol, ambicionando resultados que possam deixá-los entre os grandes do esporte. Por outro lado, o Brasil, com sua rica tradição e histórico de conquistas, carrega a responsabilidade de manter sua posição de destaque. A declaração do técnico norueguês pode ser vista como uma tentativa de elevar a moral de sua equipe, mas também serve para intensificar a pressão sobre os brasileiros, que já estão acostumados a lidar com expectativas elevadas. Com a partida se aproximando, as implicações dessa rivalidade se tornam cada vez mais evidentes. A motivação adicional proporcionada por tais provocações pode ser o diferencial que a seleção brasileira precisa para se destacar em um torneio tão competitivo. Douglas Santos, que tem sido uma das grandes surpresas da equipe, com seu desempenho consistente e a capacidade de contribuir tanto defensivamente quanto ofensivamente, será essencial para que o Brasil busque a vitória. O que esperar desse duelo? A tensão está palpável, e as emoções prometem alcançar seu auge em campo. O que a seleção fará para transformar essa provocação em triunfo? A resposta está prestes a ser revelada neste emocionante embate. A declaração do técnico norueguês pode ter consequências significativas não apenas para o duelo contra o Brasil, mas também para o futuro da seleção norueguesa. Ao criar um clima de rivalidade, Ståle Solbakken acende a chama da competitividade em seus jogadores, que podem se sentir ainda mais impulsionados a superar os gigantes do futebol. Para o Brasil, essa provocação pode funcionar como um importante elemento motivacional, reforçando a união do grupo e a determinação em mostrar sua força em campo. A confiança gerada por essas circunstâncias pode ser a chave para a performance da equipe nas próximas fases do torneio. As reações ao redor da declaração foram variadas e intensas. Membros da comissão técnica e jogadores da seleção brasileira também se manifestaram, comentando sobre a importância de ignorar provocações e focar no trabalho.
Além disso, especialistas no mercado de apostas começaram a analisar as odds para o jogo, sendo que a equipe brasileira segue como favorita, mas com uma pressão extra agora que a Noruega se apresenta como um adversário que não teme desafiar. Essa dinâmica traz um elemento de imprevisibilidade, lembrando situações passadas em que seleções consideradas inferiores surpreenderam em grandes torneios. Com a partida se aproximando, diversos cenários podem se desenhar. Se o Brasil conseguir manter a calma e utilizar a provocação como combustível, a vitória pode ser uma realidade, consolidando ainda mais o seu status de favorito. Por outro lado, se a pressão do confronto se tornar um fardo, a Noruega poderá explorar essa vulnerabilidade. O desfecho desse embate será crucial não apenas para a trajetória do Brasil na Copa do Mundo, mas também para a construção da identidade da seleção norueguesa no cenário internacional. À medida que o apito inicial se aproxima, a expectativa só aumenta, e os torcedores aguardam ansiosos para ver como essa história se desenrolará em campo. Você já parou para pensar no impacto que João Arias pode ter no desempenho do Vasco da Gama nesta temporada? Aceitando a proposta que muitos consideravam improvável, ele se junta ao time com uma missão clara: transformar o ataque vascaíno e levar o clube a novas conquistas. Mas será que o talento dele será suficiente para fazer a diferença em um momento tão crucial? Fique ligado, pois vamos analisar o que essa contratação representa e como ele pode se tornar uma peça-chave na busca por vitórias e pela recuperação do gigante da colina. Fala, Vascaíno! Antes de continuarmos com as notícias, inscreva-se no canal e deixe um comentário neste vídeo para participar do sorteio de uma camisa oficial do Vascão. Aproveite também para deixar o seu like e acompanhar todas as novidades do Gigante da Colina em primeira mão. Agora, vamos às informações de hoje. João Arias, o talentoso jogador que se destacou no cenário do futebol brasileiro, aceitou recentemente uma proposta irrecusável e agora é oficialmente o novo reforço do Vasco da Gama. Sua chegada ao clube carioca é cercada de expectativa e entusiasmo, tanto por parte da diretoria quanto dos torcedores, que veem nele uma peça-chave para a montagem de um elenco competitivo. O atacante, conhecido por sua velocidade e habilidade em dribles, promete trazer um novo fôlego ao ataque cruzmaltino, que busca se fortalecer para os desafios da temporada. A negociação, que se arrastou por semanas, finalmente se concretizou, e João não escondeu sua felicidade em vestir a camisa do Vasco, um clube com uma rica história e uma torcida apaixonada. Durante sua passagem por seu clube anterior, João Arias conquistou a admiração de muitos, acumulando números impressionantes que o colocaram em evidência no cenário nacional. Sua capacidade de finalização, somada a uma visão de jogo apurada, o torna um atacante versátil, apto a atuar em diferentes posições no setor ofensivo. A diretoria do Vasco, atenta às necessidades do elenco, identificou nele o jogador ideal para alavancar a performance da equipe, especialmente em competições decisivas. A confiança depositada no novo reforço é grande, e a expectativa é que ele não apenas contribua com gols, mas também inspire seus companheiros a darem o melhor de si em campo. A chegada de João Arias ao Vasco da Gama não é apenas uma aquisição, mas sim uma declaração de intenções por parte do clube, que busca retomar seu lugar de destaque no futebol brasileiro. A torcida, sempre engajada e apaixonada, já começou a manifestar seu apoio nas redes sociais, criando um clima de euforia que contagia todos os envolvidos. O jogador, ciente da responsabilidade que vem com a nova camisa, já declarou que está disposto a superar desafios e se dedicar ao máximo para ajudar o Vasco a alcançar seus objetivos. O ambiente nos bastidores do clube, que já se mostrava otimista, agora ganha um novo impulso, com a expectativa de que João se torne um ícone na história recente do clube. Com a nova contratação, o Vasco se posiciona de forma estratégica no mercado, mostrando que está comprometido em formar um elenco capaz de brigar por títulos e conquistar a confiança de sua torcida. João Arias, por sua vez, tem a oportunidade de brilhar em um novo cenário, e sua adaptação ao time será acompanhada de perto. Os próximos jogos serão cruciais para que ele mostre seu potencial e se integre ao estilo de jogo do Vasco, que historicamente valoriza jogadores com garra e habilidade. Assim, a jornada de João no clube se inicia com grandes promessas, e a torcida já aguarda ansiosamente para vê-lo em ação, torcendo para que ele possa deixar sua marca e ajudar o Vasco a escrever mais um capítulo de sua rica e gloriosa história.
A chegada desse jogador ao clube representa uma verdadeira revolução nas dinâmicas da equipe, não apenas pela sua habilidade técnica, mas também pelo impacto emocional que ele provoca nos companheiros de elenco. Com uma carreira marcada por conquistas e desempenhos memoráveis, ele traz consigo uma mentalidade vencedora que pode contagiar todos ao seu redor. Essa mentalidade é fundamental em momentos decisivos, quando a pressão se torna avassaladora e a capacidade de manter a calma e focar no objetivo se torna uma virtude rara. Ao se tornar um líder dentro de campo, ele não apenas eleva seu próprio desempenho, mas também inspira os demais jogadores a buscarem seus limites, contribuindo para uma atmosfera de competição saudável e de crescimento coletivo. Além de suas habilidades individuais, a versatilidade do jogador se destaca como um trunfo inestimável para o clube. Ele é capaz de atuar em diversas posições, adaptando-se às necessidades do treinador e das estratégias propostas para cada partida. Essa flexibilidade não apenas proporciona alternativas táticas, mas também permite que o time se ajuste rapidamente às adversidades que surgem durante o campeonato. Ao ser um jogador que pode ocupar múltiplas funções, ele se torna uma peça-chave na construção do esquema tático, oferecendo ao treinador uma margem de manobra que pode ser crucial em jogos decisivos. Essa capacidade de adaptação se traduz em um aumento considerável no potencial do elenco, tornando-o mais dinâmico e menos previsível para os adversários. Outro aspecto a ser considerado é o valor que ele agrega ao marketing e à imagem do clube. O seu nome, associado a um histórico de grandes atuações e carisma, pode atrair não apenas os holofotes da mídia, mas também uma nova legião de torcedores e patrocinadores. O impacto fora de campo é tão significativo quanto o desempenho dentro dele. Um jogador com uma presença marcante pode aumentar a venda de ingressos, produtos oficiais e, consequentemente, os recursos financeiros do clube. Essa nova era de visibilidade pode ser um divisor de águas para o clube, permitindo investimentos em infraestrutura, formação de novos talentos e, claro, a contratação de outros jogadores que venham a ajudar a construir um time ainda mais competitivo. Por fim, a experiência acumulada ao longo de sua trajetória pode servir como um guia valioso para os jovens talentos do clube. Ele é um exemplo vivo de superação e dedicação, alguém que já enfrentou desafios e soube se reinventar diante das adversidades. As conversas nos treinos, os conselhos nas horas difíceis e a partilha de vivências podem ser fundamentais para moldar a carreira desses jovens atletas, proporcionando-lhes uma base sólida para o futuro. Ao se tornar um mentor, esse jogador não apenas contribui para o desenvolvimento técnico dos mais novos, mas também para a formação de uma identidade coletiva forte, onde a tradição e a inovação caminham lado a lado. Assim, a sua presença no clube vai além das quatro linhas, criando um legado que poderá perdurar por gerações. A paixão dos torcedores por seu clube é um fenômeno que transcende o mero entretenimento esportivo, transformando-se em uma parte intrínseca de suas identidades. Para muitos, o clube é mais do que uma equipe, é um símbolo de pertencimento, uma extensão de sua própria história e cultura. A opinião dos torcedores, portanto, não se limita a uma avaliação sobre o desempenho em campo, mas abrange uma visão ampla sobre a filosofia do clube, suas tradições e sua conexão com a comunidade. Em conversas nas arquibancadas, nos bares, ou mesmo nas redes sociais, eles compartilham suas esperanças, frustrações e expectativas, criando um mosaico de sentimentos que reflete a complexidade de ser um fã. Os torcedores frequentemente expressam um desejo ardente por um futebol que não apenas vença, mas que também represente seus valores. Eles anseiam por um estilo de jogo que dialogue com a história do clube, que evoque as glórias do passado e que, ao mesmo tempo, abra espaço para novas narrativas. A crítica à diretoria muitas vezes surge quando há um descompasso entre os anseios da torcida e as decisões tomadas nos bastidores. Para muitos, a contratação de jogadores que não se identificam com a camisa ou a promoção de treinadores que não entendem a essência do clube podem gerar revolta e descontentamento. Nesse sentido, a opinião dos torcedores se transforma em uma espécie de termômetro da saúde emocional da equipe, revelando que o vínculo entre o clube e seus fãs é alimentado por uma expectativa de respeito e reciprocidade. Além disso, a relação dos torcedores com o clube é frequentemente marcada por uma intensa paixão que se manifesta nas vitórias e derrotas. Em dias de triunfo, as ruas se enchem de um fervor contagiante, onde cada gol é celebrado como uma conquista pessoal.
Por outro lado, as derrotas são vividas como um luto coletivo, onde a tristeza e o desânimo se tornam palpáveis. Nesse contexto emocional, a opinião dos torcedores pode oscilar entre o otimismo e o ceticismo, refletindo a montanha-russa que é acompanhar uma equipe, momentos de euforia seguidos de crises de desconfiança em relação à gestão e ao futuro. As conversas entre os torcedores se tornam uma forma de processamento desse turbilhão emocional, onde cada um busca compreender o que está por trás dos altos e baixos do clube que tanto amam. Por fim, a voz dos torcedores é um elemento crucial na construção da narrativa que envolve o clube. As opiniões e os sentimentos expressos nos estádios, nas redes sociais e nas conversas cotidianas não apenas moldam a percepção pública, mas também influenciam as decisões dos dirigentes. Em um cenário onde o futebol se torna cada vez mais comercializado, a autenticidade da paixão do torcedor emerge como um contrapeso vital. A capacidade de mobilização e a força das reivindicações coletivas reforçam a ideia de que, apesar das mudanças, o vínculo emocional entre o clube e sua torcida permanece inquebrantável. Assim, a opinião dos torcedores não é apenas um reflexo do presente, mas uma força propulsora que pode influenciar o futuro do clube, moldando sua identidade e trajetória nos próximos anos. Aqui no Vascão é Seleção você acompanha as principais notícias do Vasco todos os dias. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. E lembre-se, quem estiver inscrito e deixar um comentário neste vídeo estará participando do sorteio de uma camisa oficial do Vascão. Boa sorte e até o próximo vídeo!